Esta história, que aconteceu na cidade ucraniana de Kropyvnytsky, vai mudar sua visão de mundo. Em 8 de dezembro de 2017, Katrussia Dobrody, de 12 anos, saiu para a escola e nunca mais voltou para casa. Ninguém poderia sequer imaginar o que aconteceu com a garota e quem estaria envolvido nesta tragédia. Bem-vindo ao show de investigações psíquicas. Este é um projeto investigativo da vida real, conduzido por pessoas conhecidas como médiums. Tenho o dom da clarividência e consigo contactar o mundo espiritual além. Quando a menina desapareceu, a polícia procurou por ela durante 3 dias sem resultados. Foi por isso que os pais pediram ajuda às videntes Helena Kurilova e Jana Shulakova. Não confiamos muito na polícia. Katrussia frequentava a escola no segundo turno. Sua mãe diz que no dia do seu desaparecimento, Katrussia tomou café da manhã e foi para a escola. Eu perguntei a ela, você quer que eu faça uma trança no seu cabelo? Ela respondeu, não, tudo bem, eu vou de rabo de cavalo. E ela saiu. Não suporto que ela tenha ido. A menina pegou o ônibus para a escola. O ponto de ônibus fica a 400 metros de distância da casa. Ela pegava o ônibus e descia no ponto bem ao lado da escola. Às 8h30 da noite, a menina sempre ligava para os pais para dizer que estava pegando o ônibus para voltar para casa. Mas naquele dia, ela não ligou. Eu ligo para a nossa filha e ela não atende. Fiquei surpreso. E o telefone dela desligou. Ficamos preocupados. A Leona diz, vou buscá-la. Quando a menina não veio, nem com o último ônibus, sua mãe ficou meio perdida. Ela entrou em contato com o professor de inglês de Katrussia, que informou que Katrussia não havia ido à aula. Não conseguia pensar claramente naquele momento. Começamos a entrar em pânico. Começamos a verificar todos os colegas dela, todos conhecidos, da ginástica, vôlei, de inglês, aqueles que moravam em nosso bairro. Nós rodávamos de carro. Consigo vê-la. Está em algum lugar no escuro. Há árvores ao redor. E está um pouco ventoso. Água. Há um rio ou algum lago? Sim, há água ali. Para entrar no clima, Jana Shulakova pediu um mapa da área. Posso sentir a energia da menina por aqui. Ela está por perto. É uma área florestal nos subúrbios de Kropyvnytsky, 7 quilômetros da casa da menina. A menina será encontrada lá no dia seguinte, no território do reservatório de água Obozovsky. A polícia disse que encontrou uma menina correspondente à descrição. Eu mal podia acreditar. Andrei, o padrasto de Katrussia, diz que amava a criança como se fosse sua própria. Ele ainda não consegue esquecer o que viu. Foram infligidos 84 golpes com um objeto cortante em seu rosto e cabeça. Então, além disso, com um objeto não identificado, provavelmente parecido com uma tesoura, deixou 2 linhas uniformes. A criança era como um anjo. Ela era o centro da minha vida. Não consigo entender. Pra quê? Por quê? Os médiuns viajam para Kropyvnytsky para ajudar seus parentes a encontrar respostas para essas questões dolorosas. Mas Helena Kurilova surpreende a todos com sua previsão. Você vai saber quem é o assassino quando a garota morta enxugar as lágrimas. No momento, ninguém poderia imaginar a terrível verdade que essas palavras escondiam. A família da Katrussia, tia, padrasto e avô, encontram os psíquicos na frente da casa. Boa tarde. Obrigado por vir. Onde está a mãe da Katrussia? Helena está no hospital. Ela está tendo uma crise nervosa. Os pais da menina foram chamados para depor. Foram acusados de assassinar a filha. Depois disso, a mãe de Katrussia foi hospitalizada. Eles disseram que fui eu. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo ou o que eles queriam que eu dissesse. O investigador estava gritando comigo, moralizando e tudo mais. Ele disse, se não foi você, foi sua esposa. Ao investigar o assassinato de uma criança, os pais estão no primeiro círculo de suspeitos. Mas por que tanta pressão? Fomos submetidos ao polígrafo. Eu fiquei lá por 3 horas. Olena ficou por cerca de 5 horas. E depois disso, ela foi para o hospital.
Os resultados do teste do detector não confirmaram a culpa dos pais. Estávamos ansiosos pela sua chegada para nos ajudar a lidar com essa tristeza. Não consigo viver assim. Não durmo à noite. Quero acabar com esse desgraçado. Há uma cena estranha acontecendo. Um homem parado e olhando da rua para dentro da casa. Ele está observando e espionando. Como ele é? Ele tem algo no rosto. É um homem com uma cicatriz na bochecha. Eu olhei para as cartas e simplesmente fiquei paralisado. A garota conhecia o assassino. Ela o via frequentemente e não tinha medo. Nós não conhecemos ninguém assim. Nunca vimos nenhum homem com cicatriz. De repente, vi uma imagem. Katrúsia no carro com seu assassino. Ela nunca entraria no carro de um desconhecido. Pode nos mostrar onde o corpo foi encontrado? Teremos que dirigir para fora da cidade. Vamos. Meia hora depois, os médiuns com os parentes da menina já estavam lá. Jana, sobre quem você está falando? Katrúsia está aqui. Eu posso vê-la. Há algo sobre fitas. Ela diz que Sônia precisa de suas fitas. Quem é Sônia? A própria irmã mais nova. 4 anos atrás, Olena e Andrei tiveram uma filha, Sofia. Katrúcia amava muito sua irmãzinha e a chamava de minha Sônia. Quais fitas? Katrúcia fazia aulas de ginástica e ela tinha essas fitas com varinhas. Sônia brinca com suas fitas. Após a morte de Katrúsia, a pequena Sônia frequentemente pega fitas e dança com elas, assim como fazia com sua irmã mais velha. Dê a ela. Ela quer que pertença à sua irmã. O que mais a Katrúcia diz? Não consigo ouvi-la. Ela se foi. Por que ela se foi? A garota me olhou quietamente e desapareceu no ar. Mas por que ela está se escondendo? Por que não nos conta tudo? Você ouve essa voz? É sua culpa. Eu te avisei para não me irritar. Ai, meu Deus, o que isso significa? O John ouve o que o assassino está dizendo. Era a voz do homem com a cicatriz. Ele estava dizendo isso junto ao corpo da garota. Tal é o terrível odor de sangue e metal. Você sabe com que objeto ela foi morta? Me conta. Tipo um cortante. Com um cabo desgastado. Ouvimos que a menina morreu devido a facadas. E depois Katrúcia foi esfaqueada com tesouras quando já estava morta. Espera, segura um pouco. Eu tentei sintonizar no momento do assassinato da Katrúcia e vi essa imagem. Um teto com uma cruz pintada nele. A arma do crime. A casa deles tem uma cruz. Foi retirada da mesma casa. Alguém passou pela sua casa naquela manhã? Bem, eu não sei. Naquele dia, a mãe da menina levou sua filha mais nova para o jardim de infância e seu marido para o trabalho no hospital, onde ela mesma trabalhava como anestesista depois disso. Mas ela voltou para casa para preparar a Katrúsia para essa escola. Talvez alguém os tenha visitado naquela manhã, e a família não sabia disso. Precisamos inspecionar a casa agora mesmo. Eu ouço a voz do homem novamente. Sim? O homem com cicatrizes. Essa voz está na casa. Parecia uma briga lá dentro. Eu ouvi ele gritando. Por que você não me ouve? Você tem que fazer o que eu digo. Jana, o que há de errado? Não há ar para respirar aqui. Você pode sentir o cheiro de sangue. O cheiro de sangue. Eu podia sentir o sangue. Estava por toda parte, no chão, nas paredes. Isso não é uma casa.
É um inferno. Um inferno onde a criança morreu. Eu vejo a mão do assassino. Um golpe e depois outro. Aqui foi onde tudo aconteceu. Bem aqui. Neste exato lugar. Alguém limpou tudo muito bem depois do assassinato. Havia sangue. Tem sangue. Tem sangue. Há manchas de sangue por todo lado. Tem esse homem com a cicatriz bem aqui. Ele está parado ali. E há uma faca no chão ao lado dele. Ele está gritando. Você está tentando se livrar de mim? Não vai acontecer, entendeu? Jana, ele está gritando isso para a menina, certo? A menina já morreu. E para quem ele está dizendo isso? Ele está gritando com a mãe da menina. A mãe estava aqui. Ela viu a criança sendo morta. A mãe estava aqui. Que horror! A mãe da menina estava realmente presente na sala e viu sua filha sendo assassinada. Ela está aterrorizada. Ela tem medo dele. Você entende isso? Não consigo imaginar isso. Não temos vizinhos com tais sinais. Quem era o homem que o conhecia além dela? Houve uma festa rave. O que você quer dizer? Foi a pessoa que cometeu o estupro. Quem? Sua esposa. Quem estuprou sua esposa? Tenho aqui um cartão do passado. Houve algumas conversas sobre a infância dela, que ela foi estuprada quando era criança. É inacreditável. Mas acontece que quando Olenia tinha 12 anos, ela foi estuprada por um vizinho. Helena me confessou que ele a estuprou. A mãe de Helena morreu um ano antes do incidente. O pai havia ido para outra cidade a trabalho. A avó ficou responsável pela criação da criança. No entanto, quando a menina foi abusada por um vizinho, por algum motivo ela não contou a ninguém sobre isso. Senti que o estupro foi um trauma terrível para a Olena. Todos esses anos, ela buscou vingança contra seu agressor. Na época, ela queria se vingar dele, mas nunca o encontraram. Espere. Ela ouviu? Ela ouviu pela janela e... Isso é inacreditável. A mulher encontrou seu agressor anos depois. Ele realmente matou a Katrucha. Vocês se lembram quando ela veio correndo até mim? Eu perguntei a ela. Helena, o que aconteceu? Ela me disse. Vocês não têm ideia do que me meti, mas ela não disse o que exatamente aconteceu. Vi uma mulher olhando para o corpo de sua filha assassinada em lágrimas. E já não ouviu a voz do homem. Ele estava ordenando que Olena saísse e fosse até o carro. Eu vejo a Olena dirigindo. E no espelho retrovisor, eu vejo esse homem. Isso mesmo. Ele está no banco de trás. Olena olhava a estrada com os olhos cheios de lágrimas. Ela estava com medo de até olhar na direção do banco do passageiro, onde o corpo de sua filha assassinada estava. Ele obrigou a mãe a transportar e descartar o corpo da criança. Só há uma coisa certa. Só a mãe da Katrúzia sabe a verdade sobre a morte dela. A Olena está no hospital, não está? Já é tarde demais para ir lá agora. Eles não vão nos deixar entrar. Podemos ir vê-la amanhã? Temos que ir. Não apenas podemos, mas temos que ir. No dia seguinte, a clarividência e a família de Katrúcia se encontraram fora do hospital. O número de visitantes que podem entrar na clínica ao mesmo tempo é limitado. Então, Helena Kurilova foi até a mãe da menina, acompanhada pelo avô, o pai de Helena. Boa tarde. Por favor, aceite isso. Eu dei a Olena uma das minhas pedras de oração. Para que eu pudesse me sintonizar com o passado. Olena, eu senti que você estava lá quando Katrúzia foi assassinada. Pode me dizer quem foi? Bem, Não me lembro disso. o que você se lembra? Lembro daquele dia vagamente. Os parentes dizem que no dia em que Kate foi morta, sua mãe teve que buscar a filha mais nova na creche à tarde e depois passe para visitar a irmã do marido. Lembro de dirigir para visitar a irmã do meu marido. Lembro de ir buscar meu filho no jardim de infância. E depois, me vejo na casa da minha irmã. Não lembro como fomos do jardim de infância até a casa dela. Tudo foi muito estranho.
A mãe de Katrúsia lembra o que aconteceu antes e depois do assassinato de sua filha, mas ela não consegue lembrar o momento do assalto em si. Após um estresse severo, nossa mente pode bloquear parcialmente a memória, apagando algumas de nossas lembranças. O que você se lembra daquela manhã? Levantei de manhã, Katrúcia ainda estava dormindo, aqueci a comida que tinha sobrado da noite e perguntei se Katrúcia queria comer. E eu disse, vamos lá, vista-se. Então ela saiu para a escola. Isso aí. Você a viu depois disso? Eu vi algo completamente diferente do que a mãe da Katrúcia tinha me contado. No entanto, o mais surpreendente era que eu sentia que ela não estava mentindo para mim. Alguém te visitou naquele dia? Um vizinho fez. Havia algum tipo de perigo vindo dele? Como ele é fisicamente? Alguma cicatriz ou marca no rosto? Verei minha garota em breve? Foi um verdadeiro pesadelo. Essa pobre mulher ainda não podia aceitar que sua filha tinha ido embora. Mas eu senti que Katrúcia estava vindo em sonhos para sua mãe, abraçando-a, enxugando suas lágrimas. Ela virá para você em seus sonhos. Lembro-me de um sonho. Nós 3 estávamos caminhando no parque. Eu, Sofia e Katrúcia. Ela me disse: não chore. Estou me sentindo bem. Tente lembrar o que aconteceu naquele dia na casa. Parecia uma luta, como se eu estivesse lutando por algo. Talvez a mulher estivesse lutando contra o assassino de sua filha, tentando salvá-la? O que aconteceu depois? Fiquei parado, e a única coisa que me lembro é a voz. É tudo o que me lembro. Você ouve uma voz. Você ouve a voz na sua cabeça? Eu faço. Não me deixe passar você. É difícil. Vem aqui, meu querido. Helena Kouralova saiu do hospital e, no caminho, repetia as mesmas palavras. Menina, limpa as lágrimas. Menina, limpa as lágrimas. Um pensamento me ocorreu. Era a mãe da menina sobre a qual as cartas me falaram no início da investigação. Você vai saber quem é o assassino quando a menina morta limpar as lágrimas. Nos sonhos, Katrúcia estava enxugando as lágrimas da mãe. Havia apenas 2 pessoas no quarto na hora que Katrúcia foi morta. O que você quer dizer? Desculpe. Tinha também um homem com a cicatriz. Eu o vi. Pegue isso. Helena estava com isso nas mãos. Não podia acreditar. Eu vi a Helena. Ela segurava a faca na mão. E o homem com cicatrizes ao lado dela começou a se desfazer no ar, bem diante dos meus olhos. Isso não pode estar acontecendo. Simplesmente não pode ser verdade. Poderia uma mãe que amava sua filha com todo o coração tirar a vida dela? Eu o vi, eu o ouvi e senti o cheiro desse homem. Você me entende? Bem, para esta mulher ele era real. Ele vivia dentro da cabeça dela. Todo esse tempo, Helena guardou uma terrível tristeza e ressentimento contra seu estuprador. E não contou a ninguém. Ela queria vingança. Ela pensava nele constantemente. E logo a voz dele começou a ecoar na cabeça dela. Em momentos assim, esta pobre mulher se encontra em uma realidade diferente e não se lembra de nada depois. Isso simplesmente não faz sentido. Após a investigação, a mulher foi enviada para um exame em Odessa. Para examinar sua saúde mental, eles encontraram distúrbios mentais. A voz na cabeça dela começou a dominar sua vida. Helena começou a não só ouvir a voz, mas também a ver constantemente o fantasma de seu agressor a perseguindo. Ela não está batendo na Katrúcia. Ela está batendo em seu agressor, o homem que ela vê. Distúrbios psicóticos, como alucinações, também são possíveis. Os pacientes podem confundir um ente querido com um estranho. E também podem confundir um estranho com um ente querido. Pelo que eu entendo,
A razão do assassinato horrível da Katrúsia é o trauma psicológico de sua mãe, que foi uma sobrevivente de estupro na infância. Estou com dificuldades até para ouvir isso. Parece que deixamos passar em algum lugar. Perdemos algo e perdemos alguns pontos importantes. Após investigar os médiums, a polícia encontrou um vídeo das câmeras de um dos postos de gasolina em Kropivnitsky. As imagens mostram o carro de Olena indo em direção à área florestal, onde o corpo de sua filha foi encontrado mais tarde. De acordo com os resultados da perícia, naquele momento, naquela época, a menina já estava morta. Posteriormente, a polícia encontrou vestígios de sangue no carro e na estrada da mulher. Uma busca na casa com uma lâmpada infravermelha revelou uma enorme quantidade de marcas de sangue lavadas nas paredes, móveis e piso. Recentemente, Olena foi reconhecida como incapaz mentalmente e agora está em tratamento obrigatório em um hospital psiquiátrico. Nunca vamos desistir dela. Muito obrigado. Uma história terrível, onde todos são dignos de pena. A criança brutalmente morta pela mãe e a pobre mãe que ainda não entende o que aconteceu. E parentes que não perceberam as mudanças no comportamento da mulher que levaram a tal tragédia. Eles terão que conviver com isso a partir de agora. Um médico pediatra foi encontrado morto e sem sangue, bem no seu consultório. Quem e por que assassinou brutalmente o homem que salvava a vida de outras pessoas? Não perca! O fantasma do doutor vai voltar para revelar a verdade. Irina Leshko, uma mãe ucraniana inconsolável que perdeu seu único filho, Ivan, procurou os médiums. Meu querido rapaz, meu filho morreu em terrível dor por nada. Irina agora é dona de casa, mas costumava ser fonoaudióloga. Ela sempre sonhou que seu filho Ivan fosse pediatra. Ele sempre quis ajudar as pessoas e cuidar das crianças. A Ivone, de 25 anos, havia se formado recentemente na universidade e foi nomeada chefe do centro de saúde em uma vila, a poucas centenas de quilômetros de sua casa, no entanto, apenas alguns dias depois, o jovem foi encontrado morto em seu escritório. Além disso, ele estava completamente despido e tinha 12 marcas de corte, feridas profundas no corpo dele. Os braços e a virilha dele foram muito rasgados, mas o pior é o corte de 11 centímetros no pescoço. Ele estava tão feliz quando foi para o trabalho, mas o recebemos de volta em um caixão cedo demais. O assassino não deixou impressões digitais nem traços biológicos no local do crime. A única certeza da polícia é que havia 3 armas de assassinato diferentes. Tesouras, uma lâmina de barbear e uma faca, todas cobertas de sangue, foram encontradas ao lado do corpo de Ivan. Todas foram usadas para cortar. Mais de 80 pessoas foram infectadas. Além disso, realizamos mais de uma dúzia de investigações forenses, mas nenhuma versão foi confirmada. Assim, a investigação chegou a um beco sem saída. O jovem gerente planejou uma reunião com todos os seus colegas e pacientes às 8 da manhã naquele dia. Quase toda a vila se reuniu na frente do centro de saúde. Havia mães e seus filhos porque ele queria conhecer todos eles. No entanto, o médico não apareceu e o centro de saúde estava fechado. Quando ligamos para ele, ele não atendeu. Depois de passarem quase 1 hora na porta, as pessoas começaram a se preocupar e a espiar pelas janelas do primeiro andar. E então, nosso motorista segurou a cabeça dele e gritou: "Lá está ele, todo ensanguentado." Ficamos todos chocados, mas alguém teve o bom senso de chamar a polícia. Quando os policiais chegaram, arrombaram a porta e congelaram de terror com o que viram. O sangue estava por toda a parede. A causa da morte foi o ferimento no pescoço da vítima, que causou uma grande hemorragia. A vítima morreu entre 4 da tarde e 10 da noite do dia anterior. A equipe do centro de saúde afirmou que Ivone ficou sozinha no trabalho após as 16 horas. A investigação empacou. Os fatos chocantes não parecem fazer sentido. O homem nu, torturado até a morte, com a cabeça quase decapitada, no escritório dele no prédio bem trancado. Os investigadores encontraram a chave do departamento de pediatria no escritório do Ivan.
No entanto, a porta do departamento estava trancada por dentro, então ninguém sabe como o assassino ou os assassinos entraram. Eu imploro aos médiums, as pessoas com habilidades sobrenaturais, especialmente Kyle Alekberov e Olena Kurilova, que nos ajudem a encontrar o assassino. Olena Kurilova e Kyle Alekberov estão trabalhando em uma investigação diferente. No entanto, considerando a complexidade do caso, decidiram trabalhar com a foto de Ivan enquanto viajam. Veja um gabinete com um espelho no canto da sala, um sofá em frente e há uma mesa grande e marrom no meio da sala. O espírito dele está esperando alguém lá. É difícil de acreditar, mas, estando a quase 600 quilômetros de distância do local, o médium dá uma descrição precisa do escritório onde o jovem doutor trabalhava e onde foi encontrado morto. Ele está tentando dizer algo. Estarei lá até ela saber de tudo. Ela? Isso indica que uma mulher esteve envolvida na morte do jovem? É estranho porque o espírito dele está me dizendo: encontre o diário, nele está o segredo da minha morte. Os videntes compartilharam suas experiências com os colegas que também investigaram o jovem pediatra, Yaroslava Fedorova e Larisa Utsano. A morte deste homem está relacionada com um presente. Ele recebeu pouco antes de morrer. Um frio congelante emana do presente. Eu o vejo com as mãos e os pés amarrados. Parece que ele foi amarrado antes de ser assassinado. Os pais da vítima, Irina e Zinovi, assim como os moradores locais e a polícia, estão esperando os médiums em frente ao centro de saúde. Meu único filho foi torturado até a morte neste prédio. Esperamos que possa nos ajudar. Vejo sangue por toda parte. O sangue de Yvonne foi encontrado no banheiro, no saguão e no escritório dele. Todos os pertences dele estavam cobertos de sangue. Ali é onde a tortura começou. A julgar pelas pegadas ensanguentadas, o assassino atacou Ivan no saguão. Foi aqui que os primeiros cortes foram feitos. O rastro de sangue mostra que Ivan correu para o banheiro, evidentemente tentando se esconder do atacante. Depois disso, ele tentou se trancar em seu escritório, onde ele foi eventualmente assassinado. Mas, se foi realmente isso que aconteceu, como o assassino deixou o prédio? A porta do departamento estava trancada por dentro e a chave foi encontrada no consultório. Algo mudou aqui. Sinto que as janelas abriram de forma diferente. Sim. Você quer dizer que as janelas não eram de plástico? De que tipo de janelas eram? Eram de madeira. A janela não fechou. O escritório fica no primeiro andar, então não seria difícil para os assassinos entrarem e saírem discretamente pela janela. No entanto, os investigadores não encontraram nenhuma digital nas molduras das janelas no consultório do médico. Podemos supor que o assassino ou assassinos usavam luvas. Vejo luta. Preciso sair. Ouço gritos. Gritos de raiva. É um escândalo. Tenho a sensação clara de que há uma mulher envolvida nisso e que ela está diretamente ligada ao que aconteceu com o jovem. Os braços dele estão cortados, a carne está rasgada, as feridas são bem estranhas. A perícia concluiu que os primeiros cortes foram feitos nos braços, com cortes longitudinais feitos com a tesoura, enquanto os cortes transversais foram feitos com a lâmina. Os cortes na virilha também foram feitos com a lâmina. A ferida letal no pescoço foi feita com a faca. Ouço chamadas telefônicas e ameaças. Sinto duas pessoas atrás da parede. Uma delas entrou e saiu. Ali, onde o vidente está apontando, é o departamento de emergência. Fica logo atrás da parede do escritório, onde o corpo do Ivan foi encontrado. Você estava dentro do prédio quando aconteceu? Chamaram a ambulância e saímos.
4 ou quase 4 quando partimos. Segundo os investigadores, a equipe da ambulância voltou por volta da meia-noite. O exame forense concluiu que o gerente do centro de saúde já estava morto. Não ouvimos todos os fatos. Quando ele chegou aqui, começou a mudar tudo aqui. Sim. Ele disse, eu estou no comando aqui, então me deem isso e aquilo. Ele levou todas as chaves. Sim. Os funcionários do centro de saúde disseram que tratavam a Ivone com cautela, como se ele interrompesse a ordem das coisas a que estavam acostumados. A experiência foi de pressão, entende? Primeiro foi pressão moral e depois física. Tenho uma visão de 2 pessoas. Esses 2 estão envolvidos na morte de Ivone. Você estava no comando aqui? Como chefe de enfermagem, fiz o trabalho de um atendente médico. O centro de saúde ficou sem gerente por 1 ano. Então, essa mulher, Nádia, era a gerente interina. Mas tudo mudou depois que o jovem médico chegou. Eu sinto um conflito. Essas pessoas poderiam odiar a vítima? Ele os irritou. Esperávamos um médico-chefe porque era muito difícil trabalhar sem o médico-chefe. Você está mentindo porque ele me disse que me mandaram ficar no meu escritório e nunca interferir nos negócios deles. A mãe da vítima tem certeza que tudo começou depois. Seguindo seu conselho, seu filho começou a verificar como seus funcionários faziam seu trabalho. Ele reuniu todos para uma reunião de manhã e pediu que preparassem todos os papéis sobre a propriedade e as atividades financeiras do centro. Alguém não gostou muito. Eu tive a mesma visão de quando trabalhamos com a foto. Parecia que o Ivan estava amarrado antes de morrer. E foi feito por uma mulher. Só mais tarde percebi o que o prendia era. A mulher novamente pode ser a enfermeira-chefe Nádia, mas os investigadores não encontraram cordas no corpo do jovem médico. Por favor, me diga, você é parente? Nós somos irmãs. Essa é a Lubov, irmã da Nádia. Ela também trabalha no centro como enfermeira. Depois que o Ivan foi nomeado chefe dos médicos, ela se tornou assistente dele. Para proteger uns aos outros, você está pronto para rasgar a garganta de qualquer um e tornar a vida dele impossível. Você estava aqui e foi o último a vê-lo vivo. Era por volta das 3h20. Voltamos depois de uma chamada. Eu disse a ele que estava indo para casa e ele foi para o escritório. Olena, aquelas 2 pessoas relacionadas com a morte do Ivan, eu as vejo mais claramente agora. São um homem e uma mulher. As mulheres não mentiram e realmente foram para casa enquanto Ivan ainda estava vivo. Mas quem é o casal envolvido na morte do médico que os videntes veem e o que os funcionários do centro de saúde estão tentando esconder? Eu vejo pessoas que você sabe vagam, tropeçando. Sempre havia 3 caras por perto do centro de saúde. Eu até os vi espiando pelas janelas. Eles estão intoxicados. Parecem estar drogados. Sem saber onde estão. Pessoas que são alcoólatras ou viciadas podem estar aqui com frequência. Sinto a presença do espírito de Ivan. Ele me disse que o segredo está no diário. Que tipo de diário poderia ser? Contém algumas notas pessoais. Aqui está. É o caderno dele. É um caderno. Não é um diário. E não tem quase nada nele. Sinicod, Libexin. São medicamentos que contêm pequenas doses da substância que os dependentes químicos usam. Espere. Ele era o gerente do centro. Você tem drogas perigosas com efeito entorpecente? O serviço de emergência os tem. Às vezes, médicos que têm acesso a drogas podem vendê-las para dependentes químicos. O diário do rapaz é verde. Precisamos dele. Ele contém a verdade. Mas o caderno que os clarividentes estão segurando é vermelho, enquanto o que o detetive tem é branco. Há outro caderno? Eu vejo o espírito dele andando ali. Vamos rápido para lá. Os videntes decidem voltar ao local onde o corpo de Evan foi encontrado. Mas Larissa Rutsano, de repente, se sente mal. Meu Deus, ele sofreu tanto. Não consigo olhar para isso.
Larissa, traga água. Larissa! Senti alguém colocar mãos frias nos meus ombros. Era o Ivan. Ele estava me empurrando em direção à sua mãe. Meu Deus. Eu preciso fazer um ritual para que todas as peças do quebra-cabeça se encaixem. Você pode apagar a luz? Agora você pode ligá-lo. Eu vejo aquele dia. Ele ficou sozinho. Não há mais ninguém aqui. Ele está completamente só. Ele estava sentado aqui e sua alma estava chorando. Ele entendeu que era o fim da vida dele. O espírito dele me diz: abra o livro e eu te mostrarei o que escrevi no meu diário antes de morrer. É algo sobre crianças. Ele está me mostrando um caderno verde e você está me dando um caderno vermelho. E daí? Ele contém a verdade. Eventualmente conseguimos encontrar o diário da Yvonne que os médiums mencionaram que estava lá. Verde e continha uma nota. Entregue todos os meus pertences aos amigos e filhos. Parece uma nota deixada por alguém que sabia com certeza que iria morrer. Isto é inacreditável. Será que Ivan foi ameaçado? Ele sabia que seria assassinado? Será que é por isso que ele deixou a nota? Mas por que a mãe dele está escondendo isso? Deus, Kyle. Eu tenho até medo de dizer isso em voz alta. As cartas estão me mostrando que ele cometeu suicídio. Meu Deus! Mas como ele fez isso? O que os videntes estão dizendo é aterrorizante. Suicídio, os braços e a virilha cortados e o pescoço quase decapitado. Como ele poderia fazer isso a si mesmo com uma tesoura, uma faca e uma lâmina? Vocês são satanistas. Vocês o cortaram e o sacrificaram. Que satanistas? Vocês são satanistas. Você está tentando dizer que eu o matei? Então quem mais? Quer dizer que eu matei o seu filho? Quem mais poderia fazer isso? Por que você está dizendo isso? Pare com isso. A alma inocente foi sacrificada. Você deu a faca para ele? Descobrimos mais tarde que pouco antes da morte de Ivan, Irina tinha comprado uma faca de cozinha para ele, para suas necessidades domésticas. Foi a faca com a qual a garganta de Ivan foi cortada. O que mais me impressionou foi o ressentimento que a Yvonne sentia. O ressentimento era contra a mãe dele. Isso e raiva. Ela me prendeu, ele está me mostrando, mas não é uma corda. Isso é algo pegajoso e viscoso. É um cordão umbilical. É um cordão energético que o conecta à mãe. Ele diz que ela o estrangulou com isso e sugou todo o sangue dele. Com isso, que eu matei ele. Ela está ligando para todos os funcionários. Ela pode ligar até a noite gritando: eu desejo a morte de todos vocês e de seus filhos. Nós temos medo dela. Pessoas estão cansadas das ameaças dela ao telefone e pessoalmente. Que Deus te castigue severamente. Que seus filhos, netos e bisnetos se suicidem. Olha, você fez seu filho se sentir assim. Do que você está falando? O espírito de Yvonne está me dizendo. Minha mãe tornou minha vida impossível. E meu pai simplesmente virou as costas e não disse nada. Isso é tão surpreendente. A verdade é que a mãe de Yvonne nunca permitiu que ele fosse a lugar algum livremente. Ela sempre ligava para ele e nunca o deixava ir. Ela até o visitava na universidade e no dormitório. Ela incomodava todo mundo com suas ligações. Ela disse algo que não era verdade. Ela afirmou que machucamos ele, mas ninguém nunca machucou. Ela também falou sobre algumas garotas que ele levava para diferentes lugares, gastando todo o dinheiro dele com elas. Mas ele nunca levou ninguém a lugar nenhum. A mãe dele estava sempre ao lado dele. Consultamos um especialista em psiquiatria para ver se o comportamento errático da mãe foi realmente a causa da trágica morte de seu filho.
Este é um caso de ditadura esmagadora de uma mãe. A mãe dele o dominava. Esse tipo de matriarcado pode resultar na distorção da personalidade de um indivíduo. De vez em quando, ele desligava o celular. E eu tinha que pedir pra ele ligar de novo, porque a mãe dele ficava ligando pra todo mundo e nos incomodando. Quando eu poderia estar incomodando ele? O tempo todo. Se nunca fiz nada de ruim pra ele? Uma vez ele estava indo pra algum lugar, mas ela não deixou, alegando que ele seria morto lá. Ela proibiu ele de ir. Pais que são muito protetores com seus filhos podem torná-los muito dependentes. As taxas de suicídio entre esses jovens dependentes são bastante altas. Eu tenho uma visão. Yvonne está sentada no escritório que você, Olene, e eu vi. A mãe dele está ao lado dele. E ele está gritando com ela, pedindo para deixá-lo em paz. Você chegou aqui com seu filho? Sim, eu cheguei aqui com ele. Queria ver a vila e quais problemas domésticos precisavam de atenção. Como se eu precisava comprar cortinas novas para ele ou algo assim. Mas você e ele tiveram uma briga. Não, nós não brigamos. Você está brincando comigo? Conte-nos a verdade. Quando ele acordou de manhã, ele disse: "Você deve sair." Yvonne sentia raiva de sua mãe. Ele desejava estar longe dela. Ele diria, ela? Devo atirar nela ou o quê? Ele só via duas opções. Ou se matar, ou matar ela. Yvonne nunca considerou outra coisa. A mãe dele decidiu que ele seria médico e ela não o deixava namorar meninas. Ela viveu a vida dele por ele. E ele entendeu que nunca viveria uma vida própria, mas sim a vida que ela queria que ele vivesse. Sentia que ela o mantinha preso a si mesma. Uma conversa telefônica. Ele falou com alguém antes de morrer. Ele falou com você? Não, ele não. A mãe dele era a única pessoa que chamava Yvonne Lashon. Quando alguém se mata, geralmente tenta fazer isso o mais rápido possível. Mas ele se matou de uma forma incomum e inesperada. Ele até reuniu todos os funcionários para que encontrassem seu corpo. Foi uma tentativa de provar algo, convencer alguém e demonstrar sua posição. Fico sem entender isso. A devoção fanática da mãe pelo filho fez o jovem cometer um ato tão terrível que ele morreu. Somos gratos à equipe dos médiuns por apontar os detalhes finos que nos ajudaram a tomar a única decisão correta e legal possível, neste caso em particular. O fantasma de um homem está assombrando sua esposa e filhos. Não perca! Os médiuns descobrirão o segredo de um ritual aterrorizante e o que a viúva está realmente escondendo. Olena Kaplun vive em uma pequena cidade no sul da Ucrânia. Ela é mãe de 2 filhas e trabalha como professora de jardim de infância. A mulher procurou nosso programa porque está convencida de que o fantasma de seu amado marido, Andriy, que morreu há alguns anos, está prestes a matá-la. Ele me estrangula. A filha de 10 anos de Olena, Victoria, também vê o fantasma em seu apartamento. Sinto como se alguém andasse atrás de mim. A menina até começou a gaguejar por causa do choque. Ouvi a porta abrir. O homem morreu em um acidente. No momento da tragédia, Olena estava grávida da 2ª filha. É difícil até imaginar o que a mulher passou. E então, logo após o funeral, o verdadeiro horror começou no apartamento. Acordei com rangidos e pancadas na porta. Eu abri, mas não havia ninguém lá. E então o retrato do meu marido caiu. Viu? Não podia ser uma corrente de ar. A mulher agarrou a filha mais velha pela mão com medo e saiu correndo do apartamento. E havia esse degrau. Eu tropecei nele. A grávida Olena rolou escada abaixo e bateu a cabeça na janela do corredor da escada. Deus nos livre que alguém passe por algo assim. Olena poderia ter perdido seu filho e sua vida. Felizmente, tudo acabou bem. No entanto, desde então, ela tem estado constantemente em perigo. Olena está convencida de que seu falecido marido está se vingando dela, porque ela não o salvou da morte, embora pudesse ter feito isso. Um vidente a alertou sobre o perigo. Você estava filmando o show e eu vi Kayal Alekperov. Eu pedi ajuda a ele
E ele previu que eu logo teria um filho e que meu cônjuge, a morte dele, seria perto de uma árvore. Acontece que Kayal Alekperov aconselhou Olena a salvar o marido de uma morte inevitável e contou-lhe exatamente o que precisava ser feito. Ele me deu velas e conselhos, que simplesmente não usei porque esqueci. Um ano depois, Olena realmente ficou grávida e logo após, seu marido morreu de uma morte terrível. Exatamente um ano depois. Nem um dia antes, nem um dia depois. Ele realmente morreu perto de uma árvore. Ele bateu. Eu me culpo por isso. A ideia de que seu falecido marido pudesse levar suas filhas pequenas para o outro lado deixa Olena enlouquecida. Preciso de ajuda dos médiums. Entramos em contato com Kayal Alekperov. Lembro-me dessa mulher. O que você está descrevendo é provavelmente a morte do segundo marido dela. Eu a avisei que isso poderia acontecer. Mas, na época em que ela me procurou, ele estava vivo, enquanto seu primeiro marido havia morrido queimado no apartamento dela. Contactamos Olena urgentemente e ela revelou algo verdadeiramente chocante. Acontece que ela já havia enterrado 2 maridos, ambos chamados Andriy. O primeiro, pai da sua filha mais velha, queimou-se vivo no apartamento deles sob circunstâncias muito misteriosas. Um novo aquecedor na sala de estar pegou fogo de alguma forma e o homem não conseguiu escapar. Isso é terrível. Simplesmente terrível. Ambos os homens morreram muito jovens e de maneiras muito terríveis. Isso não é uma coincidência, mas um padrão. Se o espírito de seu falecido marido quisesse matar Olena, ele já o teria feito há muito tempo, pois já se passaram 4 anos desde que ele morreu. Parece que o espírito recorreu à violência para assustá-la, de modo que ela nos chamasse para ajudar. Ele quer parar a coisa que tirou sua vida. Kayal Alekperov, junto com sua colega Yaroslava Fedorova, saiu para investigar. No caminho para a casa de Olena, eles trabalham com as fotos. Meu livro sagrado diz: caveiras são um sinal, não o perca. A morte está escondida no fundo. No fundo do quê? Eu não sei. Mas tive uma visão estranha. Uma tumba ao lado da qual estava esta mulher, Olena, e vários homens ao redor dela. Ela segurava um recipiente transparente com algo vermelho dentro, como sangue. Ela deu um gole. Depois beijou os homens um por um, e eles caíram mortos. Parece muito algum tipo de ritual. Parece que Olena está escondendo algo muito importante de nós. Eu tive um sonho na noite passada. Eu vi um jovem morto e de repente ele abriu os olhos e disse com dificuldade: a culpa é toda da Svitlana. Precisamos descobrir com Olena se há alguém com esse nome no círculo dela. O que é isso? Yaroslava derrubou suas contas ou algo que ela usa para o trabalho. Isso me deixou um pouco apreensivo. Há energia morta aqui. Desculpe, eu não posso deixar isso aqui. Você tem um pedaço de pano ou algo assim? Sim. Parece que há um espírito presente em algum lugar perto de nós. Obrigada. Jesus, estive esperando por você. Estou com medo. Olena, deixe-me assegurar-lhe que o espírito do seu segundo marido não deseja lhe fazer mal. Parece que ele tentou provocá-la a buscar ajuda para parar a força que tirou sua vida. Por algum motivo, vejo 3 letras. Andriy foi meu primeiro marido. E meu segundo marido também foi Andriy. A. E quem é o terceiro A? Ir até o seu apartamento para trabalhar? Sim, por favor. As filhas e a mãe de Olena já estão esperando os médiuns no apartamento. Olá? Quais são os seus nomes? Victoria, Maria. Eu tive uma visão da Maria com um pé na cova. Naquela época, eu ainda não entendia o quanto as coisas eram realmente ruins.
A energia da menina estava realmente tão fraca, como se ela estivesse à beira. A filha mais velha de Olena gagueja porque sente algo de outro mundo por perto. Mas será que a irmã mais nova está realmente a um passo da morte? Por alguma razão, eu constantemente sinto uma corrente fria daquela parte do apartamento. Há um cheiro de morte aqui, e algo está queimando minhas costas. Está escaldante. Eu entendo o que ela quer dizer. Espere. O anel foi tirado de um homem morto. Este é o anel de casamento do seu falecido marido? Sim, aquele que queimou. Olena diz que escolheu esta aliança de casamento para seu primeiro marido antes do casamento. E agora é a única coisa que a faz lembrar dele. Você não pode manter tais coisas em casa. As pessoas amadas de Olena estão condenadas a morrer porque ela mantém a aliança de casamento de seu primeiro marido em casa? Meus gênios dizem que este anel do morto está puxando não homens, mas a criança para o outro mundo. Porque a energia das crianças é a mais vulnerável. Sua filha mais nova está em sério perigo. Espere. Fui atraído até aqui por este homem da foto. Este é o pai da minha segunda filha, Maria. Ele veio até você em um sonho e avisou que a filha dele estava em perigo. Sim, tive um sonho assim. Ele veio e disse: "Estou aqui por Maria." E literalmente, no dia seguinte, ela adormeceu no jardim de infância. E não acordou por mais de um dia. A mãe chamou uma ambulância. A menina foi levada urgentemente para a unidade de cuidados intensivos. Ela estava à beira da morte, e eles me disseram para desistir dela. Ela teve falta de oxigênio no cérebro. Disseram que se não houvesse fluxo sanguíneo para o cérebro, ela acabaria em estado vegetativo. Mas ouço uma voz. Uma mulher trouxe boas notícias para você. Disseram-me que ela tinha recobrado a consciência. Você deve se livrar deste anel imediatamente. Deixem uma igreja. Sim, vou me desfazer disso. Verificamos o apartamento de Olena, mas estava tudo limpo. Restavam algumas opções. Ou alguém do mundo dos mortos estava levando os homens dela. Ou era algum tipo de maldição. Há uma mulher que invejava o seu relacionamento com um certo homem. Ela achava que era um relacionamento injusto e gritou para você: "Vou garantir que você não tenha nada e ninguém." A mulher é mais velha que você. Ela é loira e há um homem de cabelo escuro entre vocês. Outra letra A. André, nós simplesmente namoramos. Meu primeiro amor. É difícil de acreditar, mas na vida desta mulher, além dos dois maridos chamados André, houve outro homem com o mesmo nome. O primeiro amor de Olena. E quem é a mulher que eu descrevi? Havia uma mulher que o amava e queria que ele estivesse com ela. Olena não sabia até o fim que essa mulher era a esposa dele, e André estava simplesmente traindo a pobre mulher. Quantos anos essa mulher é mais velha que você? 5. Aqui é Svetlana. É o nome da sua visão. É toda a culpa da Svetlana. Então Svetlana é a rival de Olena. É ela a culpada por todas as desgraças? Ela veio até mim e disse: "Vou garantir que você nunca fique com ninguém. Nunca." Aqui estamos. Uma maldição de solidão. Só precisamos encontrar esta Svetlana. Onde ela mora? A caminho da casa da Svetlana, Olena admite que há 15 anos houve até uma briga entre ela e a outra mulher. Houve realmente uma briga, sim. Ela puxou o meu cabelo. Assim que os médiuns chegam ao seu destino, uma mulher sai do prédio. Aqui está a Svetlana. Svetlana, olá. Viemos ver você. O que você quer? Todos os meus maridos morrem depois. O que isso tem a ver comigo? Depois das suas palavras, depois da sua maldição, quando você me disse que eu nunca estaria com ninguém. Como ele poderia namorar você e morar comigo? Você deveria ter lidado com ele, em vez de me amaldiçoar. Na verdade, vejo que o homem pelo qual você amaldiçoou Olena também estava enganando você, Svetlana. Ele aproveitou-se do trabalho e da casa que você lhe deu e, eventualmente, abandonou ambas. Mas eu não te amaldiçoei. Bem, eu tive que me defender. Você procurou ajuda de mágicos ou feiticeiros? Nunca na minha vida.
Puxe uma carta. Não, você é inocente. Provavelmente, sabe? Eram apenas emoções quando dois rivais estão resolvendo as coisas. A maldição enviada por esta mulher não poderia ter tido o poder de causar mortes. Svitlana disse essas palavras no calor do momento. Elas não carregavam uma intenção mortal. Então, se Svitlana não é responsável pelas mortes dos maridos de Olena, de quem o jovem em sua visão estava falando? Meu Deus, é o segundo rosário que quebrou hoje. Yaroslava, estes são crânios. Crânios são um sinal. Não perca isso. Olha, um rosário quebrou ali e outro quebrou aqui. Acho que precisamos voltar lá. Havia de fato uma energia mortal perto da casa da Olena. Perdemos algo importante. Voltamos urgentemente ao local onde o primeiro rosário da clarividência se quebrou mais cedo hoje. Todo esse tempo, eu tive a sensação de que Olena estava escondendo algo de nós. E descobri que estava certo. O espírito de uma pessoa falecida se apresenta aqui. Precisamos tentar contatar o espírito. Parece que ele está andando por aqui, mas não consegue se aproximar de nós. É a alma de um jovem. O que está acontecendo? A garrafa de vinho parecia ser empurrada por alguém, e então vimos um gatinho que veio direto para Olena. O espírito do homem falecido está no gatinho. Ele quer nos dizer algo. Ele diz: Olena sabe tudo. Ela é a culpada por tudo. Eu não sei. É o que o espírito diz. Você o conhecia. Ele era próximo de você. Algum tipo de veneno está se espalhando pelo corpo dele. É o Ihor. Éramos amigos quando éramos jovens. Fomos para a mesma escola. Mas eu era um pouco mais velho, mas gostava muito dele e o Ihor gostava de mim. É difícil de acreditar, mas este jovem que estava apaixonado por Olena também morreu há 20 anos bem neste edifício. Entramos e ele se sentiu mal. O coração dele parou e ele morreu de overdose. O rapaz decidiu experimentar drogas. Uma experiência adolescente terminou tragicamente. Ihor morreu bem na frente de seus amigos. Ele é um suicida porque tomou as drogas ele mesmo. É por isso que seu espírito está preso a este lugar. Senti muito a falta dele. É chocante. A morte leva todos que têm sentimentos por Olena. Mas por que esse jovem em particular, com quem tudo começou, entrou em contato com os médiums? O espírito diz que ele é inocente e também é uma vítima. E ele acrescenta que você estava lá junto. Onde foi? Eu não sei. Ele está me mostrando uma sepultura e uma lua cheia. Ele diz que estava lá com você e algumas outras pessoas. Uma vez, quando éramos crianças, fomos dar um passeio e levamos um pouco de vinho. Não tínhamos onde derramar. Então o rapaz sugeriu pegar um jarro de um túmulo. E você tirou um jarro do túmulo? Sim. E nós derramamos o vinho nela e bebemos. Você também bebeu? Todo mundo bebeu? Ihor bebeu? Sim. Kayal, encontre a causa no fundo, lembra? Eu tive uma visão estranha. Ela segurava um recipiente transparente com algo vermelho dentro, como sangue. Ela tomou um gole, depois beijou os homens um por um, e eles caíram mortos. De todos que beberam aquele vinho, alguns morreram, alguns se enforcaram e alguns caíram das janelas. E eu perco meus maridos. Mas porque todos que beberam o vinho daquele vaso fatídico morreram, mas Olena ainda está viva? E como seus maridos estão ligados a tudo isso, por que eles morreram? Imploro. Isso precisa ser parado. Precisamos ir àquele cemitério. E encontre o túmulo de onde você pegou o jarro. Vou mostrar a você. Isso aconteceu neste cemitério.
Eu era a única garota na festa, e o resto eram meninos, cerca de 8 pessoas. Não havia outras meninas conosco. Mas eu não vi quem encontrou o jarro ou de onde ele foi tirado. Vejo uma visão de uma cruz branca. Kayal, acho que é aqui. Então esta é a Svitlana. Esta é quem estávamos procurando. Todos estão com medo. Será que realmente é a mesma Svitlana, responsável pelas mortes dos maridos de Olena? Mas como isso poderia ser? A mulher enterrada aqui não levou seus maridos para o outro mundo. Ela não é responsável por suas mortes. Um ritual foi realizado nesta cova. Não era apenas um jarro. Uma mulher veio aqui e realizou algum tipo de ritual. E a mulher não está no túmulo. Ela vive. Mas quem é ela? Que ritual ela realizou? E como isso afetou aqueles que beberam o vinho do jarro retirado deste túmulo? Parece que era um ritual para transferir a viuvez para o falecido. Para fazer isso, você precisa ir a um cemitério e encontrar o túmulo de uma mulher com o mesmo nome que o seu. Um feitiço especial é recitado no túmulo, e uma oferta composta por certos itens é deixada. Entre eles, há sempre um recipiente com vinho. Olena e os meninos o levaram do cemitério, e junto com este recipiente, ela assumiu a viuvez transferida. Parece que o vinho do ritual ficou no fundo do recipiente. Os meninos que o beberam sofreram, e como a única mulher na companhia, você assumiu a viuvez. Este é o seu erro, seu e das pessoas que estavam com você. Eu entendo porque o espírito do segundo marido de Olena, que morreu em um acidente, queria que viéssemos e impedíssemos a viuvez. Porque ele está principalmente preocupado com as filhas, Maria e Victoria. As meninas herdarão o destino da mãe e, com isso, a viuvez. Acontece que pouco antes de sua morte, Andriy prometeu a Olena que faria tudo para garantir a segurança da filha deles. Como posso expiar uma culpa dessas? O que eu preciso fazer? Precisamos realizar um ritual. Olena assumiu a viuvez transferida para a mulher enterrada. E o que é viuvez? É certa informação codificada que é imposta ao karma de uma mulher. Precisávamos selar a informação no lenço de cabeça de Olena e queimá-la. Dessa forma, o programa de viuvez seria neutralizado. Feche os olhos e vá embora, e não olhe para trás. Nunca volte a este cemitério novamente. Obrigado de todo o coração. Um ano após a investigação, ligamos para Olena. Olena, olá. Olá, Yaroslavas. Estou muito feliz em ver você. Eu me casei. Amo muito esse homem. Em breve teremos um bebê. Estou grávida. Meus parabéns. Você me ajudou muito e sei que as coisas vão melhorar.